Dia 4, estudando matemática para o Enem 2023. E na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre os intervalos de conjuntos. Olá, eu me chamo Gabriel e sou estudante do último período de licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Campina Grande. Então a gente vai aprender nessa aula as representação, como que representa esses intervalos. A gente vai ver as operações nesses intervalos, que é justamente as operações de união, interseção e diferença. E a gente vai resolver alguns exercícios. Então, para começar, a gente vai começar com a definição. Então, em matemática, um intervalo real é um conjunto que contém cada número real entre extremos indicados, podendo ou não conter os próprios extremos. Então, para entender isso, vamos entender através de um exemplo. Então, vamos imaginar um conjunto cujos elementos são maiores ou iguais a menos 3 e menores ou iguais que 2. Então, basicamente, é um intervalo que é um número que está representado como está entre menos 3 e 2. Então, está aqui a representação. Esse símbolo aqui a gente já conhece, é o símbolo de menor ou igual. Então, é um intervalo que contém os extremos, menos 3 e 2, justamente pelo fato de falar que é menor ou igual, bem como todos os números reais entre eles. Então, por exemplo, a gente vai fazer a representação na nossa reta. Então, a gente constrói a nossa reta, a gente sabe que tem um dos extremos é o menos 3, então a gente representa o menos 3. A gente representa com essa bolinha fechada pelo fato de ser menor ou igual, então esse valor aqui vai pertencer ao nosso conjunto. No outro extremo a gente tem o 2, também com bolinha fechada, pelo fato de também pertencer, certo? Ele fala aqui que é menor ou igual. Então esse x vai ser justamente toda essa faixa aqui, ó, de números reais que está entre menos 3 e 2. Então a gente vai e pinta essa faixa. Tendo compreendido isso, a gente vai ver agora alguns tipos de representação. Então, por exemplo, existem dois tipos de representação. Uma chamada de representação geométrica e outra de algébrica. Geralmente, para resolver as questões, a gente utiliza a representação geométrica. Então, por exemplo, vamos imaginar um x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x está dentro do intervalo AB, ou seja, um intervalo qualquer. Pelo fato de x ser menor do que B e maior do que A, necessariamente, esses valores não vão pertencer ao nosso intervalo, porque é só menor, certo? Então, a gente precisa, na hora da representação geométrica, colocar esses pontinhos como sendo aberto. E faz muita diferença na resolução de questões se você coloca o pontinho aberto ou fechado. Porque se você coloca fechado, você está dizendo que esse número faz parte da resolução. E se você coloca aberto, você diz que ele não faz parte da resolução. Então, por exemplo, aqui no meu segundo caso, é um x que ele é menor ou igual que B e maior ou igual que A. Ou seja, um x que está dentro do intervalo AB, só que os extremos pertencem a esse intervalo. Então, a gente utiliza a bolinha fechada e representa como sendo esse conjunto aqui. No caso aqui, a gente tem um intervalo que é chamado de intervalo fechado à esquerda, onde x necessariamente é maior ou igual que A e menor do que B. Então, a gente fecha a bolinha aqui no A e abre a bolinha aqui no B. E aqui está uma situação oposta à de cima, onde ele vai ser fechado à direita. Então, x ele é menor ou igual que B e maior do que A. Então, é justamente esse intervalo aqui, onde vai ser a bolinha aberta no A e fechada no B. Nesse quinto caso aqui, a gente tem um x pertencente aos reais, tal que x é maior do que A. Como é maior do que A, a gente utiliza a bolinha aberta. Como é x real, então ele não vai ter limite aqui para a direita. Então, ele vai crescer infinitamente. Outro modo de representar, se vocês perceberem aqui do lado, é representar entre esses colchetes aqui, ó. Onde, por exemplo, quando é menor, que ele não vai fazer parte do intervalo, menor ou maior, quando ele não faz parte do intervalo, a gente utiliza esse colchete aqui aberto, certo? Quando faz parte do intervalo, a gente utiliza o colchete fechado. Só que, por exemplo, a gente tem que sempre abrir no mais infinito ou no menos infinito, porque não faz sentido fechar no infinito, tendo em vista que o infinito não tem limite. Então, por exemplo, como nesse caso aqui, A e B fazem parte do intervalo, a gente fecha o colchete dos dois lados.
como nesse caso aqui, o A e como nesse primeiro caso, A e B não fazem parte do intervalo, a gente abre os colchetes dos dois lados. Nesses dois casos é semi-aberto em um dos lados, então a gente fecha onde faz parte, que nesse caso aqui é no A. E nesse caso aqui a gente fecha no B, no outro a gente abre. Na sequência a gente tem somente outros tipos de representação. Então tá aqui o oposto àquele último que a gente viu, só que agora o A faz parte, então x é um número real, só que x é maior do que A, então é todo esse intervalo aqui. E aberto também ainda no infinito, né? Esse caso é o caso oposto, só que A não faz parte do intervalo, então a gente abre a bolinha aqui no A, a gente abre o colchete aqui no menos infinito, e tá aqui a representação. Esse caso é o caso oposto de cima, vocês sabem como fazem, que é só colocar a bolinha fechada, como vai para o menos infinito, então vai aqui para a esquerda. E a gente abre a bolinha no menos infinito e fecha no A. Abre a bolinha no menos infinito, não. A gente abre o colchete no menos infinito e fecha o colchete no A. E esse último caso é o caso onde x é um número real. Então, x é qualquer número. Então, a gente tem a reta numérica e pinta ela por completo. Então, ela é aberta no menos infinito, o mais infinito. Então, ela vai desde o menos infinito até o mais infinito. Ela não tem limite. Agora, na sequência, a gente vai ver algumas operações com intervalos, que são justamente as operações de união, interseção e diferença entre conjuntos. Então, para entender isso, a gente vai imaginar a seguinte situação. A gente vai ter dois conjuntos. Um conjunto A ele é formado por um x pertencente aos reais, tal que x está dentro desse intervalo, entre menos 3 e 2. E B é um conjunto onde x pertence aos reais, tal que x está dentro desse intervalo entre 0 e 8. Note que ele é fechado no 8, então o 8 faz parte do intervalo, já ele é aberto no 0, então no 0 não faz parte. Ele é fechado aqui no conjunto A no menos 3, então o menos 3 faz parte do intervalo, e aberto no menos 2. Para resolver, por exemplo, a união desses dois conjuntos, a gente começa construindo a nossa reta. Então, a gente cria a nossa reta numérica A e expressa esse conjunto. A gente faz essas retas paralelas para poder resolver esse tipo de situação. Então, a gente constrói aqui a nossa reta numérica. Então, no menos 3 a gente sabe que ele vai pertencer, então a gente fecha a bolinha. No 2 a gente sabe que ele não vai pertencer, então a gente abre a bolinha. Então, como o x está entre menos 3 e 2, a gente constrói esse intervalo aqui, a gente pinta esse intervalo. No caso do 8, x está entre 0 e 8, então eu coloco aqui o 0 e o 8. Eu tenho que colocar seguindo uma ordem, pessoal, porque, por exemplo, não fazia sentido eu colocar aqui que o 0 começava aqui, justamente pelo fato de que o 2 ele é um número maior do que 0. Então, 2, necessariamente, ele está na nossa reta numérica entre menos 3 e 2. Então, eu coloco o 0 aqui. O 0 não vai pertencer, pelo fato de ser menor, então vai ser somente esse intervalo aqui, ó, entre 0 e 8, e fechado no 8, porque o 8 pertence. Então, como eu quero saber, nesse caso aqui, a união desses dois conjuntos, é justamente esse intervalo aqui, que vai justamente do menos 3 e 8, porque a gente sabe que a definição de união é justamente os elementos que pertencem a A ou a B, ou os elementos que pertencem a A junto com os elementos que pertencem a B. Então, é esse intervalo. Note que, por exemplo, apesar de o 0 não fazer parte do conjunto A, apesar do 0 não fazer parte do nosso conjunto B, ele faz parte do conjunto A. Então, ele vai fazer parte da nossa solução pelo fato de a gente estar trabalhando aqui com a união. O mesmo acontece com 2. Ele não faz parte do conjunto A, mas ele faz parte do conjunto B. Então, como a gente está trabalhando com a união, ele vai fazer parte aqui do nosso conjunto. Então, a união de A com B é justamente um x pertencente aos reais, tal que x está dentro desse intervalo de menos 3 a 8, ou seja, menos 3 é menor ou igual que x, menor ou igual que 8. Ou, outra forma de representar, é como sendo fechado, colchete fechado aqui no menos 3, colchete fechado aqui no 8, e é essa a solução. No caso, por exemplo, se a gente quiser saber a interseção, tendo já representado os nossos dois conjuntos, a interseção vai ser justamente, por definição, o que está no conjunto A e o que está no conjunto B. Então, por exemplo, é um x pertencente aos reais, tal que x está
entre esse intervalo de 0 a 2, ou seja, 0 menor do que x, menor do que 2. E a gente precisa necessariamente seguir também a mesma representação anterior, colocando o 0 entre menos 3 e menos 2, pelo fato de que na reta numérica necessariamente ele está entre menos 3 e 2. Como o x ele tem que pertencer ao conjunto A e ao conjunto B, quando a gente desce aqui a nossa setinha, a gente vê que os únicos números que estão, números reais pertencentes aos dois conjuntos, são os números que pertencem a esse intervalo aqui. E no caso da representação, a gente precisa abrir a bolinha e colocar só menor e menor, porque esses números não pertencem a esses intervalos, pelo fato das bolinhas estarem aqui abertas. Então, eu tenho aqui a interseção dos meus dois conjuntos. Em termos de chaves, a gente tem que abrir dos dois lados, pelo fato de não pertencer aos dois conjuntos. Por último, a gente vai ver a diferença. No caso da diferença, por definição, a gente sabe que A menos B são os números que pertencem a A, mas não pertencem a B. Então, por exemplo, os números podem pertencer a A, mas não pertencem a B. Então, eles vão aqui até esse ponto aqui. Até esse ponto aqui, que esse ponto é justamente o zero. Então, depois do zero, tudo que fazer parte do conjunto A não vai pertencer à minha solução, A menos B. Então, é justamente o intervalo que vai do menos 0, o intervalo que vai do menos 3 até o zero. Só que, por exemplo, o zero, ele faz parte do A. Então, como o zero não faz parte do B, ele vai fazer parte da solução. Então, por isso que está aqui um intervalo menor ou igual. Então, A menos B é um x pertencente aos reais, tal que x ele é maior do que menos 3 e menor ou igual que 0. Ou seja, x é um número que está entre menos 3 e 0 com esses intervalos pertencentes. Então, está aqui a outra representação. No caso de B menos A, a gente vai ter um processo também parecido. Só que agora a gente quer os elementos de B e retira todos os elementos que pertencem ao conjunto A. Então, a gente vai e percebe que até chegar aqui no 2, todos os elementos fazem parte do conjunto A. Então, a gente precisa tirar todos os elementos, que vai do 0 até o 2. Então, o 2 pertence à nossa solução pelo fato de que o 2 não pertence a A. Se o 2 pertencesse a A, aqui a bolinha necessariamente tinha que ser aberta. Mas como o 2 não pertence, então necessariamente eu preciso incluir aqui na minha solução. Então, B menos A é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a esse intervalo aqui, de 2 até 8. Então, é um x pertencente aos reais, tal que x ele é maior do que menos 2 e menor do que 8. E, em termos de intervalo, a gente fecha nos dois intervalos aqui. Em termos de chaves, a gente representa dessa forma aqui. Por fim, para finalizar essa aula, a gente vai fazer um exercício. Então, sendo o conjunto dos números reais um x pertencente aos reais, tal que x ele está entre o intervalo menos 5 e 4, e b ele também é um número real, que está entre menos 3 e 7. Então, o conjunto A menos B, ou seja, a diferença entre esses dois conjuntos é igual a A. E está aqui as alternativas. Então, para resolver essa questão, a gente começa inicialmente representando cada um desses conjuntos na nossa reta. Então, o conjunto A ele é um número que está entre menos 5 e 4, só que é fechado no 4. Então, a bolinha do 4 ela é fechada. Então, a gente constrói aqui a nossa reta. Então, está aqui o intervalo do A. No caso B, a gente tem que o x ele é um número real, está entre o intervalo menos 3 e 7. O menos 3 ele é um número que está necessariamente entre menos 5 e 4, então ele vai ter que estar aqui. No entanto, é aberto no menos 3 a bolinha e aberto no menos 7. Então, a gente abre a bolinha. E, por fim, a gente quer saber A menos B, ou seja, os números que pertencem ao conjunto A, retirando o que tem em B. Então, a solução ela vai do menos 5 até chegar no 3. Só que a bolinha do menos 5 é aberta, porque o menos 5 não pertence à solução. E a bolinha aqui vai ser fechada, porque no menos 3 ele pertence ao conjunto A, mas ele não pertence ao nosso conjunto B. Então, ele vai fazer parte da nossa solução. Então, A menos B é um x pertencente aos reais, tal que x ele é maior do que menos 5 e menor ou igual que menos 3.
E é isso, a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Na sequência eu vou trazer algumas soluções de questões de vestibulares e Enem relacionadas a conjuntos. Então, para você não perder essas soluções, se inscrevam aí no canal e compartilhem aí com seus colegas.